Provavelmente, se você clicou nesse vídeo, você está interessado em fazer um clareamento dental. Esse é o desejo da maioria das pessoas nos dias de hoje. Mas é importante lembrar que o clareamento dental é um procedimento odontológico que requer certos cuidados. Por isso resolvi gravar esse vídeo falando os 10 piores erros que as pessoas cometem na hora de fazer o clareamento dental. E além disso, eu vou te falar como você deve evitar esses erros para que o seu dente não seja prejudicado na hora que você for fazer um clareamento dental. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web, bem-vindos de novo ao meu canal. Existem diversos tipos de clareamento dental. Existe o clareamento de consultório, existe o clareamento caseiro e existe o clareamento endógeno, que é um clareamento específico para aqueles dentes que já foram feitos tratamentos de canal. Infelizmente, a mídia, as redes sociais estão banalizando o clareamento dental, fazendo como se fosse um tratamento muito corriqueiro, muito tranquilo de fazer, mas infelizmente o tratamento de clareamento dental é um tratamento que requer muitos cuidados e muita indicação, para que você que vai fazer um clareamento dental não tenha prejuízo ao invés de benefício na hora de fazer um clareamento dental. Agora eu quero perguntar para você, você já fez algum clareamento dental? Ele foi supervisionado por algum dentista ou você fez alguma fórmula caseira em casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Erro número 1, autoprescrever tratamentos de clareamento dental caseiros. Com a era da internet, existem muitos vídeos fazendo receitas caseiras para clarear os dentes em casa. Existe receita para colocar bicarbonato, existe receita para colocar vinagre no dente, existe receita para colocar limão, existe receita para fazer uma série de coisas. E se você faz isso no dente, você corre um sério risco de fazer desgastes no seu esmalte dental e criar uma sensibilidade exagerada no seu dente que talvez nem mesmo o próprio dentista consiga tratar. Além disso, o limão utilizado nessas fórmulas pode causar grandes queimaduras na pele, em volta dos lábios, e pode acontecer da sua pele depois ficar manchada, e o problema que você tinha de dente escurecido pode ser que você fique com uma mancha gigantesca no seu rosto, na sua pele. Por isso, nunca faça receitas caseiras de clareamento dental em casa. Você pode prejudicar ao invés de tentar ajudar a clarear o seu dente. Para você evitar isso, você sempre deve procurar o seu dentista, porque só ele vai saber o tratamento de clareamento dental ideal para o seu dente. Porque às vezes você está achando que você vai clarear o seu dente e às vezes você tem um tratamento de canal em um dente da frente. Mesmo aquele clareamento convencional no consultório não vai ser suficiente para clarear aquele dente tratado canal. Então, por isso é tão importante você ir ao seu dentista para ele verificar como está o seu dente e qual o tipo de clareamento dental específico para ele. Segundo erro, você ignorar problemas que você já tem nos dentes. Tem muitas pessoas que querem tanto fazer o clareamento dental que às vezes tem canal para fazer, cáries, doença periodontal, tem até dente que precisa de fazer extrações e a pessoa quer fazer primeiro o clareamento dental. Infelizmente, você precisa de fazer todo esse tratamento para depois fazer o clareamento dental. Não vá pensando que o clareamento dental não tem nada a ver. Você pode até aumentar as cáries que você tem e prejudicar as doenças periodontais ou até mesmo lesões que você tem, feridas na boca, se você fizer o clareamento dental sem tratá-las primeiro. Para solucionar esse problema, você precisa de ir ao seu dentista para saber se você tem algum problema de cárie ou problema de gengiva ou até mesmo uma ferida que não cicatriza, que pode ser até um câncer de boca. Por isso é tão importante o seu dentista avaliar o seu dente primeiro, a sua saúde bucal, para depois você fazer o clareamento dental. Não deixe de ir ao seu dentista para avaliar a sua saúde bucal, a saúde bucal dos seus dentes antes de fazer o clareamento dental. Terceiro erro, não seguir as orientações do seu dentista.
Esse é um erro que acontece muito no consultório. A gente fala, a gente dá papelzinho, deixa tudo por escrito, todas as orientações, mas o paciente não faz o que a gente pede. Na maioria das vezes, eles colocam gel demais na moldeirinha e isso vai prejudicar a gengiva, pode dar uma sensibilidade excessiva, não usa o creme dental específico para sensibilidade e várias outras orientações que a gente pede o paciente para fazer, ele não faz. E isso acaba prejudicando o seu clareamento dental. Para você evitar problemas no seu clareamento, siga rigorosamente todas as dicas e todas as orientações que o seu dentista te deu para você fazer o clareamento dental. Não adianta nada também você ir no dentista, fazer a consulta, fazer o clareamento que ele especificou, mas em casa você não colaborar com o dentista. Você tem que ter a responsabilidade de seguir todas as ordens e todas as orientações que ele te colocar para você ter um tratamento efetivo e de qualidade nos seus dentes. Quarto erro, exagerar no clareamento dental. Não adianta você exagerar no tempo que você utiliza a moldeirinha com gel de clareamento, porque ele não vai clarear, ele vai acabar prejudicando e dando mais sensibilidade no seu dente. Da mesma forma, aquelas pessoas que usam tempo de menos, o seu dente não vai clarear, porque você usou o tempo não determinado pelo seu dentista. E o mais grave, se você usar um tempo maior, isso pode prejudicar o esmalte do seu dente e fazer com que ele fique muito mais sensível. Evite o exagero. Para você evitar isso, respeite o tempo determinado que o seu dentista especificou. Não adianta nada você fazer um tratamento mais longo, mais prolongado, que ele não vai surtir mais efeito. E também não adianta você fazer um tempo reduzido do que o dentista seu te orientou, que você também não vai ter resultado. Por isso é tão importante você respeitar o tempo e as orientações que o seu dentista te deu. Quinto erro, ignorar a sensibilidade dentária. Se você ficar com muita sensibilidade dentária durante o clareamento dental, você precisa dar uma pausada no seu clareamento para que essa sensibilidade não se torne uma dor insuportável. A maioria das pessoas não respeita isso e depois acaba precisando de tomar até medicações para dor, porque não está aguentando de sensibilidade. Se você está com sensibilidade durante o tratamento de clareamento dental, é normal. Só que se você ficou com sensibilidade, pause o clareamento dental por alguns dias. Essa pausada vai fazer com que o seu dente se recupere e diminua a sensibilidade depois que você retornar ao tratamento. Se você teve esse problema, avise o seu dentista que você está tendo muita sensibilidade dentária. Não adianta ficar insistindo, utilizando mesmo com sensibilidade. Isso pode prejudicar o seu dente. Avise o seu dentista da sensibilidade que ele vai dar as orientações necessárias para que você tenha um tratamento mais confortável e com menos dor. Sexto erro, consumir alimentos pigmentados que podem prejudicar o seu tratamento ou até mesmo fazer com que ele não tenha efeito. Refrigerante de cola, café, vinho, beterraba, cenoura e diversos outros tipos de alimento são alimentos muito pigmentados. E durante o clareamento dental, o seu dente vai ficar extremamente poroso. E essa porosidade vai fazer com que a coloração desses alimentos penetre mais dentro do seu dente. E isso pode prejudicar ainda mais a coloração escurecida que ele tem. Por isso que você não deve comer esses alimentos, principalmente durante o tratamento de clareamento dental, porque isso vai fazer com que facilite a entrada dessa pigmentação dentro do esmalte do seu dente. Se você gosta de vinho, chocolate, beterraba, cenoura, refrigerante de cola, dá uma pausada desses alimentos durante o clareamento dental, porque não vai adiantar nada. Se você comer esses alimentos durante o seu clareamento, você não vai ter o resultado que você quer. Sétimo erro, você não fazer a manutenção periódica no dentista depois de fazer o clareamento dental. Para que o seu clareamento dental seja um tratamento duradouro, que você não precise de ficar repetindo ele ao longo dos anos, você tem que fazer uma manutenção periódica no seu dentista,
fazer uma limpeza, uma higienização bucal pelo menos de 6 em 6 meses e até mesmo utilizar produtos durante a sua higiene bucal diária que possam ajudar a manter essa coloração mais branca nos seus dentes. Pessoas que têm o hábito de fumar devem evitar o cigarro, porque isso também vai fazer com que os seus dentes fiquem totalmente escurecidos novamente. E até mesmo aquele cafezinho ao longo do dia tem que ser evitado, porque a coloração do seu dente pode voltar se você não tiver uma disciplina diária para limitar esses alimentos ao longo do dia. Mantenha uma rotina de higiene bucal, visitas periódicas no dentista. Isso vai fazer com que o seu clareamento dure mais tempo e você não precise ficar repetindo o clareamento dental ao longo dos anos. 8º erro, tentar clarear restaurações, coroas e até mesmo próteses dentárias. Infelizmente, clareamento dental é para dente, não é para implante, não é para coroa e nem restaurações. Caso você tenha algum tipo de restauração, coroa ou até mesmo implantes e próteses nos seus dentes da frente, em outros dentes que você quer clarear, você deve seguir as orientações do seu dentista, porque provavelmente você vai precisar de trocar essas restaurações, porque elas não sofrem efeito dos medicamentos utilizados no clareamento dental. Próteses, coroas e facetas não vão clarear como um dente. Por isso que o dentista vai orientar a melhor forma de clarear esses dentes que têm próteses, que tem resinas ou até mesmo que tem coroas. Cogite a possibilidade de trocar essas restaurações, essas coroas por outras quando os seus outros dentes estiverem clareados da maneira que você quer. Tentar fazer clareamento dental durante a gravidez. A gravidez é uma fase muito importante na vida da mulher e o máximo de cuidado que a gente tomar é pouco ainda para não prejudicar o desenvolvimento da criança. Por isso, o clareamento dental não é indicado para gestantes, porque todas as medicações que a gente utiliza pode de alguma forma prejudicar o desenvolvimento do feto e fazer com que todo o processo de gestação seja prejudicado. São só 9 meses, passa rapidinho, depois você pode fazer o clareamento dental com segurança nos seus dentes. Eu também não recomendo clareamento dental nem para criança nem para adolescentes. Clareamento dental é para adulto. Para crianças, você vai ter que cuidar da higiene bucal do seu filho. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu curso que você pode saber mais orientações sobre como cuidar da saúde bucal dos seus filhos. 10º erro, não utilizar produtos confiáveis para fazer o seu clareamento dental. Se você optar em comprar um produto por conta própria, pode ser que você compre um produto errado, compre um produto de baixa qualidade que pode prejudicar ou até mesmo não surtir efeito no seu dente e não proporcionar resultados desejados de clareamento dental no seu dente. Sempre utilize o produto que o seu dentista te recomendou. Nunca use produtos que você não conhece e marcas que talvez o seu dentista não recomendou. Aqui no canal eu já fiz outros vídeos sobre clareamento dental, os cuidados que você deve ter. Vou deixar no link da descrição e nos cards depois para você ver também. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre clareamento dental, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre sua saúde bucal, entra aqui nos links da descrição e você também pode ter mais informações no meu site. Fiquem com Deus, beijos, tchau!